Bom dia, Wadson, bom dia a todos. Na última quinta-feira, dia 13, o secretário municipal de saúde de Orlândia, Dr. Fábio Polimeno, juntamente com a enfermeira Josiane, concederam uma entrevista coletiva para a imprensa de Orlândia. Os assuntos foram em torno do aumento de casos da Ômicron, com a palavra o Dr. Fábio Polimeno e também a enfermeira Josiane. Como a gente já havia falado, eu vou começar a entrevista da mesma maneira, dentro do possível, tudo bem dentro da medida do possível, né? Realmente, naquela entrevista, eu me lembro muito bem que eu falei que a gente tinha que acender uma luzinha amarela, que a situação não estava boa, né? A situação era preocupante, porque a gente vinha acompanhando o que estava acontecendo tanto lá nos Estados Unidos como na Europa, e como eu falei naquela entrevista aquele dia, o Brasil não está dentro de uma bolha, não está blindado, né? Então, a qualquer momento, essa variante Ômicron poderia nos atingir, nos assolar, né? Então, isso foi bem nítido aqui no nosso município. Até véspera do Natal, a gente teve um predomínio da influenza, né, que é a H3N2, aquela cepa Darwin. Entre o Natal e o Ano Novo, a gente teve uma mescla, vamos dizer assim. A Ômicron começou a entrar no nosso município, a gente já começou a perceber alguns casos positivos. E quando foi agora, depois do Réveillon, depois do Ano Novo, teve essa explosão de casos de Covid-19. Estamos tendo ainda alguns casos de influenza, a gente faz os testes até para caráter epidemiológico, a Josi depois pode elucidar melhor lá no centro de testagem. Então, estamos tendo casos de influenza, sim, ainda no município, mas a variante Ômicron ela está dominando, ela está avançando de uma maneira exponencial, explosiva, vamos dizer assim, né? Uma variante altamente infecciosa, ela dissemina muito, muito rápido, e esses gráficos a gente já tem observado nas outras cidades, nos outros países também, e Orlândia, o nosso município, não seria diferente. A melhor palavra que define é uma explosão de casos, tá? Inclusive, alguns infectologistas já têm comparado essa variante Ômicron ao vírus do sarampo, que até então era a virose que tinha uma disseminação mais rápida, uma velocidade de disseminação mais rápida. A variante Ômicron, ela consegue se equiparar ou até ganhar do sarampo. Não banalizem a variante Ômicron. Não façam isso, é um erro, tá? Não é um resfriado, tá? Nós estamos lidando com um vírus novo, um vírus de características imprevisíveis muitas vezes, tá? E não dá para achar que porque estamos com a vacinação completa, graças a Deus, claro, isso nos dá uma certa proteção, nos dá um certo conforto, mas já deu para perceber nitidamente, né, Josi, aqui no nosso município, que a variante Ômicron ela está driblando as vacinas, ela está driblando a imunidade natural, ou seja, nós já estamos com 30 casos no município de reinfecção. O que é reinfecção? São pacientes que já tiveram a doença, ou seja, que já têm imunidade natural, que teórica até então era considerada a imunidade robusta, uma imunidade muito boa, e já estão com o esquema de vacina completo, com as 2 doses ou até com 3 doses. E mesmo assim estão sendo infectados, estão sendo contaminados com sintomas pela variante Ômicron. Então, é um erro achar que acabou a pandemia ou que vai acabar a pandemia. Não dá para saber. É uma coisa que eu gosto de falar, a melhor palavra que define é imprevisível. Nós estamos sendo atacados, entre aspas, por 3 vírus principais. Graças a Deus a dengue está calma, está quietinha, não está tendo nenhum caso de dengue no município. Graças a Deus nós tivemos aquele surto de dengue em 2019, mas nesse ano, por enquanto, não tivemos caso de dengue, graças a Deus, no município. Mas estamos tendo vírus sistêmico respiratório atacando as crianças, dando um quadro de bronquiolite nas crianças, bem típico. Estão sendo atacados pelo H3N2, pelo vírus que é da família influenza, que é a gripe, né? E estamos sendo atacados agora pela Covid-19, pela variante Ômicron. Como essa variante é muito explosiva e somada com a gripe, o que ocorreu? Houve um estrangulamento no serviço de saúde, uma pressão no serviço de porta, que a gente fala. Nós atingimos, Maicon, só para você ter uma ideia, em torno de 600 atendimentos na segunda-feira. Não é brincadeira. Então, somando o Hospital Santo Antônio, os atendimentos do convênio, da porta da Unimed, e os atendimentos das unidades, nós atingimos 600 atendimentos. É um número muito, muito alto, tá? Graças a Deus, esse número não está se refletindo em internações e UTIs e óbitos, graças a Deus, no nosso município. Mas isso estrangula, o sistema de saúde ficou sob pressão. Diante disso, quais medidas nós fizemos?
Nós reforçamos o atendimento médico, tá? Ampliamos os horários de atendimento, criamos um fluxo de atendimento para síndrome gripal na UBS-1 Mini Hospital e vamos abrir a UBS-1 Mini Hospital nos próximos 3 sábados, das 7h30 da manhã às 13h30. Os próximos 3 sábados para atendimento de síndrome gripal. Em parceria com o hospital, a gente chegou à conclusão de que seria importante fazer essa abertura do Mini Hospital, da nossa UBS-1, para ajudar a desafogar o Hospital Santo Antônio e para priorizar as urgências e emergências no Hospital Santo Antônio. Porque o que estava acontecendo, Michael? Naquele volume grande de pessoas, chegando 50, 60 pessoas aguardando atendimento, aquela que está lá em 49ª, ela pode ser um infarto, ela pode ser um quadro mais grave, ela pode precisar de um atendimento de urgência realmente, que tem que ser feito no Hospital Beneficente Santo Antônio. E aqueles outros casos não, aqueles casos mais leves a gente pode atender nas unidades básicas de saúde, principalmente lá no fluxo que nós criamos no Mini Hospital. Então vai ser importantíssimo, no meu ponto de vista, a abertura do Mini Hospital aos sábados, nos próximos 3 sábados. É claro, nós vamos avaliando a pandemia e dependendo da necessidade a gente vai abrir no mês de fevereiro também, mas janeiro já é certeza. Os próximos 3 sábados, das 7h30 da manhã às 13h30 para atendimento de síndrome gripal lá na UBS-1 Mini Hospital. E todos os dias, como todos já sabem, o atendimento estendido que vai até às 22 horas, né, até às 10 horas da noite, isso permanece de segunda a sexta todos os dias. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro também, que é importante, diante desse alto fluxo, desse alto movimento de síndrome gripal, nós precisamos, algumas consultas eletivas, nós precisamos redirecionar esse fluxo, esses médicos, esses profissionais, enfermeiros, médicos, para o atendimento da síndrome gripal. Então, peço encarecidamente, a Josi já falou na última entrevista também, aquele munícipe que puder aguardar para fazer o seu check-up de rotina, que não está doente, não compareça na unidade de saúde nas próximas semanas. É um pedido que a gente faz, é um apelo, nós temos que priorizar quem está doente nesse momento, entendeu? O check-up de rotina, ele pode aguardar mais 1 ou 2 meses, que não vai ter problema, tá? Eu acho que vocês sempre foram muito solícitos, sempre que a gente precisou divulgar informação para a população, vocês sempre estão do nosso lado, sabe? Independente do dia, do horário, nós estamos juntos aqui para o que for necessário. Se tiver alguma novidade nas próximas semanas, eu me coloco à disposição para mais uma vez fazer novos esclarecimentos à população. Estamos sempre à disposição. Boa tarde a todos os ouvintes. Como eu sou responsável por estar passando esses dados pela vigilância epidemiológica, o município de Orlândia conta com um protocolo a ser seguido em toda a rede de saúde municipal, tá? Isso para quê? Para que o munícipe seja atendido em qualquer local da mesma forma. Médicos diferentes, mas com o mesmo critério. Então, esse protocolo foi feito, foi construído pensando no munícipe, pensando nessa forma de atendê-lo. Então, nesse protocolo, o que está elucidado? Quem pode testar, quem não pode testar, por quê? Isso não é a nível Orlândia, isso é a nível nacional, mundial. A gente tem que dar preferência aos grupos de risco, né, que são gestantes, crianças menores de 2 anos, idosos, as comorbidades, pessoas que às vezes não estão no grupo de risco, mas têm comorbidades. Então, essas pessoas, elas precisam ser testadas uma vez que o município tem o teste, tá? Então, no protocolo também diz, tá lá tudo direitinho, quais são as comorbidades, então tá lá para todos os médicos, para todos os atendimentos. Como você disse, a maioria das pessoas, elas querem simplesmente fazer o teste. Então, quanto ao atendimento, depois o Dr. Fábio vai falar desse atendimento nas unidades, mas a gente precisa que a população entenda que não adianta você procurar atendimento para fazer teste, tá? Porque às vezes você teve contato com positivo, descobriu que a pessoa é positiva, o contato foi de máscara ou estava em algum lugar, a população fica preocupada em fazer. Só que vai procurar o serviço, às vezes não é Covid, o que vai acontecer? Vai acabar pegando. Vai lá simplesmente assintomático, não vamos testar assintomático, o ideal é nem procurar o serviço de saúde, tá? Tá assintomático, não procura, contato de positivo, não testa, tá? Sintoma gripal, síndrome gripal, procurou a unidade para atendimento, o que está nesse protocolo? Vai ser atendido, tá? Se acontecer de precisar afastar, vai afastar por 7 dias, nem todo mundo que não está dentro do protocolo não vai ser testado, mas 7 dias de afastamento, tá?
Se acontecer de entrar nos critérios e ser testado, 10 dias de afastamento. Então é interessante, a gente já está falando dessa questão dos testes e do atestado, porque já vem uma coisa calhar com a outra. Então eu quero deixar bem claro para a população. O protocolo vai ser seguido. Quem testa, comorbidade, grupo de risco, certo? Testou, deu positivo, 10 dias de afastamento. Negativo, mas tem sintomas, 7 dias de afastamento. Não entra nos critérios, vai ser afastado por 7 dias sem necessidade de testar. Aconteceu no 7º dia de ainda estar com febre, não está legal? Pode procurar o atendimento novamente para ser reavaliado e às vezes complementar esses 7 para 10 dias. Tá? Então a gente nesse protocolo fala tudo, fala da testagem, fala do atestado. Então a gente assim, é uma forma muito boa para a população ser atendida e fazer as coisas corretamente. Então fica aqui meu apelo, não adianta, porque teve contato com positivo, estou assintomático, só quero saber, não adianta procurar o serviço que não vai conseguir fazer a testagem. Nós já sabemos que a Ômicron, ela se propaga muito rápido. Então assim, o que está acontecendo e eu na ponta lá vejo muito acontecer. Os pacientes que procuram atendimento, eles até têm os atestados, mas eles não querem apresentar nas empresas. Então a gente vê, a gente liga, a gente quer saber se realmente está em isolamento, porque o que eles querem é só saber se está com Covid ou não. E não sendo Covid, eles não se preocupam com essa questão de propagação da influenza ou o vírus sincicial respiratório, eles não se preocupam com isso. Eles levam uma vida como se nada tivesse acontecendo. E em alguns casos, realmente, eles estão com o atestado no bolso e não querem apresentar ao empregador. E fica aqui também, que foi importante você tocar nesse assunto, o que acontece? A gente deixa aqui para o empregador, para as empresas, que nesse momento, mesmo com esse salto de números, nesse momento, devido a tudo que a gente passou, com lockdown, tudo, nesse momento não está afastando contatos de positivo. Então, o que acontece? Você tem uma pessoa positiva dentro de casa, você não vai ficar afastado. Então, eu quero deixar aqui o apelo, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo lá no CTA, algum empregador, porque alguns pacientes estão procurando porque precisam realizar o teste ou precisam de um atestado para levar na empresa porque a esposa, o filho testou positivo. E nesse momento, isso não está acontecendo. Não só a nível Orlândia, mais uma vez, isso é a nível nacional. Existe um protocolo nacional também, não está afastando ninguém por ser contato. O que a gente precisa deixar bem claro para o paciente? Seja ele positivo de Covid, seja ele com síndrome gripal, ele precisa se auto-isolar. Então ele já tem um atestado para não ir trabalhar, para não ir no mercado, como você mesmo diz, ele fica zanzando na cidade, ainda mais agora que os sintomas são mais leves, porque as DRAGs, que são a síndrome respiratória aguda grave, te deixa mais debilitado, mais falta de ar, né? Seriam os casos para passar no hospital, internação. Como estão os sintomas leves, eles estão aí. Ele sai do teste, deu positivo, não, mas espera aí que eu tenho que ir no banco, porque agora eu vou ficar em casa, eu vou ali no mercado, porque agora eu vou ficar em casa, e fica aí andando. Nós não sabemos como cada um vai reagir. Nós não sabemos disso. Assim como o doutor disse, tem gente com imunidade natural, 2 doses até terceira, pegando, tá leve. Às vezes tem muita gente que ainda não tem o esquema vacinal completo. Então a gente tem que pensar nele, que pode levar um quadro de piora, como também nos outros, né? Então, assim, eu peço encarecidamente que essas pessoas se auto-isolem, fiquem dentro de um quarto em casa, se for possível, de máscara, todos da casa de máscara, porque não vai afastar contato de positivo. Nós ouvimos o secretário municipal de saúde de Orlândia, Dr. Fábio Polimeno, e também a enfermeira Josiane. Sérgio Maia para o URC. Bom dia, Wadson, é com você.